Boa tarde. Tudo certo? Estão me ouvindo, né? Então, vou começar com a apresentação, que o tempo da gente é curto. Eu sou formada e pós-graduada na Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar hoje um pouco sobre a questão da tecnologia no combate da pobreza no país, certo? E dividir um pouco dessa experiência que eu já venho pesquisando desde 2013 com o evento da Campus de 2021, tá bom? Sou Adriane Silva, o tema que eu vou abordar hoje é tecnologia versus renda e como a inclusão digital combate a pobreza no nosso Brasil, né, um país grande de extensões continentais. As informações que eu vou basear a apresentação, gente, é pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, né, PNAD, a contínua e a não contínua, e o IPEC, ele é um pouco mais conhecido, que vez ou outras a gente vê nos jornais, né, que é o Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada. Bom, começar, como foi que o Brasil acordou hoje, né? Como é que o Brasil acordou nessa sexta-feira, pelo menos em Recife, chuvosa, e os dados que não são nem um pouco otimistas, tá bom? Então, a gente tem 546 mil mortos, Covid, o desemprego recorde, 14,7%, está atingindo quase 15 milhões de pessoas, né, de acordo com o trimestre de abril desse ano. A gente está com um déficit habitacional extremo, tem quase 6 milhões de moradias, que isso vai incluir moradias precárias, sem acesso a saneamento, tudo que tiver de mais precário, mais com moradia. Sem falar, está um pouco baixo, né? Certo. Só um instantezinho. Bom, vamos ver se a gente melhora agora um pouco. O IPEA diz que o número de pessoas em situação de rua no Brasil cresceu 140% entre 2012 e o ano passado, em 2020. Joia, obrigada. A gente está com quase 225 mil pessoas nas ruas. Né? Meus amigos de São Paulo têm visto que, dia outro, a gente acorda com um cenário de pessoas em situação, inclusive chegando a óbito, né, na rua. A favelização, 2019, também mais um recorde, mais de 5 milhões de domicílios, né, subnormais, que chamam, na favelização, ocupando mais de 13 mil municípios. E o ponto-chave dessa apresentação vai girar em torno dessa pobreza extrema do nosso país, né? Então, assim, a nossa distribuição de renda, o Brasil é recordista em concentração de renda. A gente tem 1% da nossa população com um terço da nossa renda, dos nossos bens. E antes que falem que de programas assistencialistas, eu tenho um viés positivo, sou a favor, porque não adianta nenhum tipo de capacitação, não adianta nenhum tipo de sistema educacional se a pessoa não tem o que comer em casa. Então, os projetos assistencialistas, né, o Bolsa Família, criado em 2003, vem com viés de combater a pobreza do nosso país, certo? Então, assim, a gente, no último levantamento do IPEA, de junho de 2020, quase 15 milhões de pessoas, de famílias, tá? Tendo acesso ao Bolsa Família. Então, assim, o Brasil deixou o mapa da fome em 2014, devido ao amplo alcance do Bolsa Família, e baseado nesse estudo, desde 2001, o IPEA identificou que reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza, que no decorrer do trabalho tem uma diferença, eu vou apresentar para vocês, da extrema pobreza foi um 25%. Então, assim, é um número bastante expressivo. Tá? Então, assim,
1/3 da nossa população hoje vive na pobreza absoluta e com baixos níveis de escolaridade, sem acesso à educação, sem acesso a um trabalho digno, a uma renda, a uma moradia, a um transporte e principalmente informação, né. Então, assim, estamos sendo privilegiados hoje, porque se 61 milhões de pessoas, que é o número estimado de pessoas que vivem em pobreza no Brasil esse ano, já com o upgrade do auxílio emergencial, se assim pode-se dizer, somos privilegiados porque a gente tem acesso à informação, certo? E dessas extrema pobreza, só para deixar claro a vocês, são pessoas que vivem com R$ 89 por mês. Se alguém conseguir fazer uma mágica, me conte que aí a gente pode desenvolver algum projeto e inclusive vender, né, como você vai sobreviver um mês com R$ 89, menos de R$ 3 por dia. 2 pães francês hoje em Recife, na capital de Pernambuco, não dá menos de R$ 1,50 em um bairro mediano. Então, ele a gente mostra com dados economicamente, com cálculo, que não tem condições de uma pessoa viver com o mínimo de dignidade com um valor desse, certo? Por mais que a gente tenha mudado, no decorrer dos anos, que mudou substancialmente, ok, teve uma evolução, teve, mas as desigualdades sociais, elas se mantiveram, e eu não vou entrar nem no seara de tocar num assunto que não é o que eu vou explanar hoje sobre a nossa herança colonizadora, escravocrata, né, que reflete hoje socialmente, mas esse quadro todo de pobreza, extrema pobreza, falta de acesso à informação e à educação, inclui também a exclusão digital, certo? Então, assim, a A a utilização da informática em todos os segmentos sociais é uma realidade que atualmente a gente não pode mais ignorar. Então, as sociedades atuais, todas, pouco ou muito, elas são sociedades da informação. E esse desenvolvimento das tecnologias pode criar um ambiente cultural e educacional que vai abrir leques muito maiores de fontes de conhecimento e promoção desse dessa educação e chegar em locais que uma uma escola física, um instituto físico não chegaria, certo? Então, para a gente começar, a gente é bom a gente deixar bem claro algumas coisas, do tipo, conceitos e a historicidade do nosso país hoje acerca da inclusão digital, tá bom? Então, assim, o termo inclusão digital, ele começou a ser muito difundido em 99, 2000, com o boom da bolha da internet, no nosso país, tá? Eu não estou falando de países desenvolvidos, não estou falando Europa, Ásia, não. Aqui no Brasil, tá? É a realidade da gente. E nesse período surgiram várias ferramentas, com várias funcionalidades e inovações. E requer das pessoas a adaptação a um novo contexto tecnológico. Então, assim, eh, eu não sei vocês, mas por volta de 2000, eu não tinha tido ainda acesso a nenhuma ferramenta de tecnologia, mas eu sou uma pessoa que sou nascida no interior do estado, então o acesso realmente, ele é mais difundido nas grandes capitais, certo? E quando a gente pensa em inclusão digital, eu acho que remete muito à questão da gente democratizar as tecnologias da informação. É possibilitar acesso ao conhecimento e aos inúmeros benefícios que esse acesso nos dá. Aí, em regra, quando se fala em políticas públicas, que é o que eu efetivamente pesquiso e trabalho, é levar a internet às pessoas. Então, inclusão digital parte desse pressuposto. Então, partindo desse pressuposto, o que é que passa pela nossa cabeça? Mas que tipo de acesso? Quais são os aparelhos? Quão limitado e qual a qualidade desse acesso? Quando podemos falar que alguém realmente é incluído digital? Então, assim, eu gosto muito, muito, muito de citar uma cientista, professora da USP, doutora Marta, e que ela considera as pesquisas que ela faz na área, tem 2 tipos de cidadãs hoje que divide essa inclusão digital. É os cidadãos de primeira classe,
que são os que conseguem usar a internet de forma ilimitada e realizam atividades mais complexas. E os cidadãos de segunda classe, que são os que têm acesso limitado. Eles usam normalmente celular para redes sociais, que é o que a gente mais faz hoje. E nesse cenário, a gente analisar historicamente como foi o nosso país. Porque, assim, não é o bem de compra, o bem de consumo desse tipo de produto que faz as coisas andarem, que faz as coisas chegarem, faz acontecer a inclusão digital, por meio de políticas públicas, tá? Eu vou começar no governo Collor, porque foi lá no governo Collor que a gente teve surgiu a primeira lei de incentivo, tá? Eu não vou falar que foi um período curto, acho que a maioria aqui sabe que Collor passou por um processo de impeachment, não foi o primeiro nem o último, né? A gente vai ver na sequência que Dilma também passou por isso. E aí, Collor criou a lei da informática, em 91. E o que era essa lei? Essa lei fazia com que houvesse isenções fiscais para incentivar empresas brasileiras a produzir tecnologia. Brasil, porque o Brasil, década de 60, um Brasil rural, hoje a gente vê abrir os jornais que a gente está batendo, exportação de soja, nosso trigo, apesar da geada, também. Então, assim, somos um Brasil rural. Então, aí em 91, a gente já vê um cenário. Que massa! Vamos investir para as empresas fazer tecnologia. Que tecnologia é o caminho para se tornar um país desenvolvido. Em 95, com o governo Fernando Henrique, começou já os primeiros computadores, o Windows 95, sistema operacional Microsoft, novidades nas grandes empresas do país. E em 95, foi uma das principais medidas do poder público, que foi o Comitê de Gestão de Internet, que era formado por diferentes setores da sociedade. E o governo tinha extremamente. Só o arroz está 20 conto, postar ali. Exatamente, só o arroz está 20 conto. Não tem como você viver hoje diante de uma situação dessa, né? Imagine com R$ 89 por mês. Então, assim, o poder público, na época de Fernando Henrique, foi lá e disse assim, ó, eu quero colocar o Brasil hoje na era da informação. Massa, né, não? Então, assim, acho que a maioria de vocês talvez não tenha nascido, eu já tinha nascido, não vou revelar, né, que eu sou milênio, mas aí vamos incentivar esforços para trazer a internet para espaço público. Ver que é arretado, tu não tem dinheiro para comprar um computador, tu não tem dinheiro, ou se tem um computador, porque a vida do cidadão brasileiro hoje é assim, né? Pedra, papel, tesoura. Tu tem que escolher alguma coisa. Tu tem um computador, mas tu não tem internet, não tem condição de pagar uma internet naquela época de escada, talvez não tivesse acesso à rádio, como eu já vi muito. Até um dia desse eu ainda passava por situações de internet à rádio. Então, o que é que a gente faz? Vamos criar os telecentros, que foi repetido, tá? Na gestão posterior, ele não teve 2 mandatos. Então, coisas que vieram para poder. Não era voo de galinha, não, gente, era voo de pássaro mesmo. Vamos colocar, dar acesso à internet às pessoas. Aí eu juntei o governo Lula com o governo Dilma, porque é um processo de continuidade, tá? Então, assim, no final do governo Lula, o início do Dilma, começou essa questão da universalização, tá? Aí apareceu o Programa Nacional de Banda Larga. Foi o principal programa até hoje que foi aplicado, tá, gente? Né? Tem inúmeros projetos hoje, programas hoje, nas gavetas dos então deputados que vocês elegeram, tá? Então, assim, foi o principal programa, e tanto de extensão como financeiro. Programa Nacional de Banda Larga. Aí, quando teve aquele probleminha que a gente teve que tirar a Dilma da jogada e ficou Temer foi lá e disse assim: ó, vamos lá. Quando eu falo Dilma, Lula, Temer, não é uma pessoa, não, tá, gente? É uma equipe. Porque depois alguma pessoa se manifesta de. Ah, mas você está falando de Lula, você está falando de Dilma. Não, gente, eu estou falando do que representa esse governo. Aí Temer disse assim: ó, quero saber eu quero um diagnóstico, saber qual o problema.
Aí teve um relatório chamado Transformações Digitais. Foi feito em parceria com o governo e com os setores da sociedade. E aí, mexe lá, mexe cá, vamos ver algumas ações de estratégia para essa inclusão digital. E resultou o programa Internet para Todos, para levar conexão aos municípios mais afastados, beleza? Esse projeto, infelizmente, ele sofreu alguns entraves, e devido a esses entraves, eles não saíram do papel. E aí fica para o governo seguinte, né? Que é o governo Bolsonaro, que começou em 2019 até agora. E o que foi que o Bolsonaro fez? Bolsonaro teve um marco, que foi a ascensão da lei das telecomunicações, que eu me preparando para estar aqui com vocês hoje, folhei essa lei, eu li a lei, tentei interpretar essa lei, mas não entendi o que é que essa lei faz. Que moído, se a gente fosse, como a gente diz aqui em Recife, fosse mastigar a coisa, isso quer dizer o seguinte, que ele mudou o regime de contratação dessas empresas e exige uma contrapartida para investir na internet. Então, assim, a Vivo, Fixo, Net, tem um modelo de contratação, mas em contrapartida de internet. Outra coisa também bem interessante no governo atual foi que Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei A3477 do ano passado, que ele já tinha sido aprovado na Câmara, que era o seguinte, que era uma prévia ajuda financeira mesmo, sabe? De 3,5 bilhões da União para estados, distritos, municípios, que era só para garantir acesso à internet para alunos e professores da rede pública de ensino, devido à pandemia. Tá? Então, assim, esse projeto previa beneficiar mais de 18 milhões de estudantes e 1,5 milhão de professores no país. Tá? Mas aí foi vetado, acho que faz poucos dias, uns 2 meses, que houve essa vetação. Ele disse que não tinha dinheiro, tá? Por isso que vetou. E aí eu volto, depois da gente passar um pouquinho sobre como foi a história da gente na questão da inclusão digital, para a gente falar o que realmente é você estar digitalmente incluído. Você está digitalmente incluído, é você ter acesso ilimitado e com qualidade, tá? E quando eu falo assim, ó, gente, como assim digitalmente incluído? O que é que vai englobar? Gente, não é só a internet, não. Não adianta eu ter internet e acessar no celular, smartphone, que não pode mais ser atualizado. Eu não conheço tanta tecnologia, então, assim, se você colocar na minha frente um notebook normal e um MacBook, ele funcionando com internet, para mim está tudo certo. Existe uma diferença? Existe. Mas o mínimo que eu posso dar é qualidade, né? O mínimo que eu posso dar, eu como Estado, é que você seja digitalmente incluído, que você tenha uma ferramenta e que você possa utilizá-la. É lógico que, com o passar dos anos, cada vez mais as tecnologias foram se tornando acessível, né? Gente, hoje em dia, se você quiser comprar, tudo bem, vai ser como a Câmara de Vereadores de Recife, que foi vetado, mas o projeto para 22 milhões para comprar iPhone, estou falando disso, né? É mais a questão da ter um equipamento de qualidade. Então, assim, as coisas, se você quiser hoje comprar um celular, você compra um celular bacana, um smartphone, né? Dá para você, não sei, fazer reels que chama, uns videozinhos no Instagram. Dá, consegue. Mas vale ressaltar que não tem como eu falar em inclusão e esquecer 3 características básicas, que é o aparelho tecnológico, como eu estou falando, né? Smartphone, computador, entre outros, acesso à internet e o seu domínio. Porque, assim, não nada adianta eu pegar uma mega furadeira e entregar para o marceneiro se ele não sabe usar. Então, o negócio não casa, né? Eu estou te dando uma ferramenta que vai melhorar. Essa analogia é feita para mostrar isso. Em qualquer área serve, tá? Eu vou te dar uma ferramenta para tu melhorar teu desempenho, mas em certo modo tu não consegue. Então, vai melhorar a tua vida, tu vai conseguir fazer mais trabalhos com ela, mas se tu não souber manusear, isso é um problema.
Então, não adianta você ter o aparelho, não adianta você ter o acesso à internet se você não domina. E hoje, no fez um estudo, a Company, em 2019, analisando o Google, né, as informações do Google. O padrão de acesso do brasileiro, em disparada, aplicativos de mensagem, WhatsApp. Todo mundo usa, inclusive a ferramenta de trabalho, não julgo. Eu mesmo estava chegando aqui, tinha esquecido o celular, voltei para buscar, porque não se vive hoje, porque é uma forma de você se comunicar, tá? Redes sociais, ótimo, né? Ninguém vive sem estar olhando a vida alheia, né? E se mostrando. Antes de vir, eu postei uma foto que eu estava na Campus 2021, entendeu? E os 54% é destinado para leituras de notícias e mecanismo de busca. Fora essas questões, a inclusão digital, a falta dessa inclusão, a exclusão, nos traz impactos negativos em 3 áreas que são consideradas essenciais, tá? O primeiro dele é a questão da democracia. O acesso à informação é uma das bases da democracia. Não sei se vocês estão reconhecendo, mas isso é dinheiro sexual e companhia. De escola, tá? Essa foto é dos dois. O papel informativo é um pilar, é um direito humano. Afinal, é através da informação que a gente consegue se organizar melhor politicamente também. E quem votar, como fiscalizar, por aí vai. E tem uma coisa muito importante que a gente viveu muito isso na pele nas últimas eleições, que é a fake news. Por isso eu coloquei essa foto proposital, que isso foi usado como fake news. Sem partido, tá, gente? É só para a gente comentar. Outro pilar é a educação. Olha, a pandemia, ela muito triste a gente saber que morreram mais de 500 mil pessoas, muito triste a gente ver recorde de desemprego, fome assolando o Brasil no mapa da fome, cada dia mais, negócios fechando, não sei vocês, mas fazem 12 anos que eu moro em Recife e eu fui andar no centro da cidade e é assustador a quantidade de negócios sendo fechados. Então, assim, é um efeito dominó. É uma loja que fecha, mas era uma loja que tinha 5 funcionários, e aí são 5 funcionários que estão desempregados, pessoas que vão para suas casas com menos, sem agregar mais essa renda que era essencial, é o padrão de vida caindo, é o consumo caindo, é o dinheiro que não volta para o Estado. Porque as pessoas falam do Bolsa Família, mas você sabe que isso só representa 0,5% do PIB. Então, é uma miséria. Então, ninguém aqui venha falar que eu não vou deixar, porque não está presencial, porque senão eu jogava o microfone. Venha falar que o Bolsa Família, minha gente, é 0,5% do PIB. Gasta-se muito mais com outras coisas. Ou deveria se aplicar melhor o dinheiro, né? Investir em infraestrutura, que não se investe no Brasil. Se você vê os últimos governos, não se investe em infraestrutura, que são coisas que são duráveis. Então, a cada R$ 1 que eu pago no Bolsa Família, ele volta para o Estado na forma de consumo em 2,8. Então, tem alguma coisa aí, né? Então, vamos descaracterizar. Mas nessa pandemia, isso só veio para escancarar como existe uma exclusão digital. Porque, assim, não é só falta de conectividade na questão educacional. É competência digital na rede pública, de poder esse aluno ter condição de estudar. Então, é uma coisa muito, muito, muito grave, certo? É uma coisa muito grave você ver um aluno do Instituto Federal que ele diz que, olha, professora, eu não tenho como assistir sua aula, porque na minha casa eu não tenho internet, eu só tenho 3G. E o meu 3G não permite que eu assista uma aula. Ou então, olha, professora, eu não tenho um computador. E eu digo um negócio a vocês, que choca ainda, que, de certa forma, sem méritos, que não existe meritocracia nesse país, mas eu tenho uma oportunidade, mas tem colegas meus de doutorado, de sala de aula, que só puderam ter a oportunidade de comprar um computador por conta da bolsa, que chegou em dado momento na vida dele, que hoje em dia também não tem mais, tá?
Vocês estão vendo os desmontes do CAPES, vocês veem como é que está a situação. Então, nem todo mundo, como a gente fala aqui, tem o corre de conseguir um extra e consegue financiar a sua permanência num curso superior, num curso de estrito senso no país. Então, assim, são dados graves, tá? Que escancaram, que mostram quanto desigual tá. E eu sou uma pessoa que tenho muita empatia e que vejo muita coisa difícil no longo da vida, trabalhando no interior do estado, buscando, fazendo pesquisa, mas quando essa pandemia passar, porque ela ainda não passou, a pandemia ela passa com a avançada vacinação. Então a gente está pouquíssimo, tá, de passar. Então, quando for próximo ano, num cenário otimista, no segundo semestre de 2022, a gente vai ter dados para falar dessa educação, de como essa educação está. Porque a evasão escolar é altíssima, e a gente tem que parar de romantizar isso, porque a gente está em casa domingo de noite e liga o Fantástico, vê que um menino tem que subir num pé de manga para ter acesso à internet e eu achar que ele está plantando para colher, ele vai vencer na vida. Gente, não precisa a gente vencer na vida caindo de um pé de manga, quebrando uma perna e um braço. Não tem necessidade disso. Somos um país muito rico, tem muito imposto. Não vou entrar nem nesse cenário para ninguém se assustar, mas uma carga tributária pesada com quem ganha pouco, porque tá aí, né, a confusão para a gente tributar as grandes heranças, que ninguém quer, né? Eu sou rico, mas eu não quero. Eu quero pegar um foguete e ir para outro país, passar 10 minutos. Então, assim, a pandemia em si é retrocesso. Isso é uma questão de. Não tem como o aluno permanecer. Vocês já pensaram? Como é que eu vou permanecer numa sala de aula? Então, assim, se eu tenho um auxílio emergencial, essa mixaria, que para quem é do Sudeste não sabe que expressão é essa, é dinheiro pouco, que não dá para nada, a gente chama mixaria. Então, assim, eu pago uma mixaria para o cara não ficar com fome, né? Para não morrer de fome. Porque aí não adianta, né? Ir para a escola, que não tem mais escola para ir, não tem mais merenda. E aí, minha gente, o que é que a gente vai fazer com essas crianças, com esses alunos do ensino médio? A gente já não tem um cenário bom, entendeu? Foi difícil para a rede privada? Foi também se readaptar. Mas a rede privada tem dinheiro, né? Que paga-se mensalidade. Então, assim, quando atualmente é essencial ter essa inclusão digital nas escolas. Isso vai muito mais além desse cenário pandêmico. Eu acho que o aproveitamento lúdico, dinâmico, mostrar, chegar, olha, que a gente vê isso, né? Eu não vim da rede particular a vida inteira. E eu sou milênio, né? Então, não tinha computador na minha época. Tinha livro. Mas hoje você chega para dar uma aula, eu mesmo, vamos lá no Canvas fazer nossos slides para poder apresentar. Entenderam? Então, vai mais do que um cenário pandêmico. A inclusão digital, ela vai fazer uma aula mais dinâmica, mais lúdica, certo? E apesar, eu vou só passar por alto, assim, o cenário atual, porque tem um programa internacional de avaliação de estudantes, mostra que é bem emblemático o nosso ensino. 2/3 dos estudantes brasileiros não sabem o básico da matemática. E leitura e ciência não fica atrás, tá? A gente é estagnado. E outra coisa, a gente tem que entender que o cara está passando de ano, essa pandemia mesmo, né? Passa um trabalhinho, o menino faz, né? Também não vamos romantizar professor que sai de porta em porta entregando tarefa, não. Atividadezinha, não, gente. Isso não é digno, não. Isso não é digno porque o professor, ele tem outro tipo de papel, tá bom? Então, eu não gosto dessa historinha de estar romantizando a desgraça alheia, não. Isso comigo não cola. É para mostrar e para a gente trabalhar com políticas públicas efetivas e não conversa de bar, não. A gente tem que falar com dados. Então, aí tá lá o aluno que não sabe matemática, mas ele vai para o mercado de trabalho. E aí? Quando esse aluno chega no mercado de trabalho? Esse cara chega no mercado de trabalho, minha gente, não vai conseguir emprego decente, não. Entendeu? Porque é empurrando milhões de jovens sem preparo nenhum.
E ainda tem o CITIC BR, que foi 2019, olha, antes da pandemia esse dado, tá? Mostra que a grande parte dos estudantes não tem computador em casa. Aí na pandemia a gente tá vendo isso, né? E também é bem expressivo os dados da quantidade de aluno que acessa pelo celular. Então não tem condição de você sentar, fazer uma anotação, abrir seu Word só com o celular. Não tem condições. Você precisa de uma máquina mais complexa, você precisa de um computador, um desktop. Aí você chega lá no mercado de trabalho. E isso vai impactar no PIB. Porque a gente tem que ter noção do seguinte: em média, cada ano de estudo representa o ganho de 15% do seu salário futuro e aumenta 8% a chance de você arranjar um emprego. E a Company, na mesma pesquisa de 2019, olha, gente, antes da pandemia, tá? Ela mostrou que aqui no Brasil as competências tá faltando competências digitais. Eu não quero dizer que todo mundo que está na escola vai ter que ir para o Vale do Silício. Gente, não é isso. Nem todo mundo vai desenvolver software. Tem gente que vai para atender para humanas, para artes, para área de saúde. Não importa. Mas a base disso é pela inclusão digital. Então, assim, a companhia falta de competências digitais está deixando passar a oportunidade de milhões de pessoas, porque não tem competências digitais. Estou dizendo que aqui todo mundo vai chegar em casa hoje, vai para o YouTube e vai fazer um curso de CAD. Gente, não é isso. Competências digitais mesmo, saber manusear atividades um pouco mais complexas no computador. Acreditem, tem pessoas que não sabem passar e-mail. E eu não estou falando do meu avô, que mora no interior e tem 93 anos. Não, jovens. Porque eu não sei, o ensino médio hoje, a gente já vem batendo muito nessa tecla, né? Que o menino sai, mas não sabe fazer coisas básicas. Não sabe fazer imposto de renda, não sabe precificar nada, não sabe a questão de preço. Que isso é importante, né? Não sabe fazer, não sabe os direitos dele trabalhista, quando tinha, né? Que agora não tem mais. Então, assim, desses 20 milhões de empregos, a gente podia ter um acréscimo de 7 bilhões de dólares no nosso PIB até 2025. Impacta. Imagina que desses 70 bilhões de dólares no PIB, 2% fosse para projetos de assistencialista que o pessoal mete o pau, que diz que não funciona, que não, é para vagabundo ficar em casa. E o mercado de trabalho, vergonhoso. Interessados, porque eu não sei vocês, mas os alunos eu acho que se pronuncia Juan, eu não sei você, mas os alunos que eu conheço têm vontade de estudar, porque estudar, as pessoas já têm plena certeza que é a única forma de mudar a realidade. Então não tem outro jeito, né? Tem, mas não é certo. Então, para a gente mudar a realidade da gente é só através do estudo. Ninguém chega em lugar nenhum. Raras são as exceções que não foi através de um estudo. Aí não vamos citar Bill Gates, né? Que não estudou. Quem mais não estudou, que o pessoal fala muito? O do Facebook, parece que não tem faculdade, alguma coisa assim. Gente, mas na vida real, ó, a gente precisa de estudar. A gente tem que chegar numa entrevista de emprego com um currículo, no mínimo atendendo às regras. Exato, não tem motivação, Vanessa. Como é que a gente. Me diga você. A gente quer fazer, quer estudar, quer se dedicar mais, quer. Mas como? Se a gente tem que escolher uma hora. E o governo, o que é que o governo faz? Não tem como. Aí vai dizer que é mérito, que é bacaninha, que é bonitinho subir numa árvore para estudar. Poupe, né? Vamos fazer políticas públicas efetivas, né? Vamos fazer atender essas pessoas para que esse cidadão se forme e que tenha acesso à educação de qualidade? E aí, o mercado de trabalho hoje exige muito, e ele fala que a gente, hoje, assim, tem 3 analfabetismos por derrota, que é o lectroescritura, que é você saber ler e escrever, que é o básico,
Mas acreditem, o índice de analfabetismo no Brasil ainda é expressivo, ainda assola, certo? Não adianta, mais uma vez, pegar o menino, coloca o menino lá na escola e acha que o menino vai sair, aprender a ler e escrever. E nessa pandemia, o negócio aí é que foi ladeira abaixo, como diz a história. O analfabetismo sociocultural, que é saber em tipo de sociedade você vive. E o que coroa tudo isso, que é o analfabetismo tecnológico. É você interagir com máquinas complexas. E eu não quero que vocês achem que quando eu esteja falando em máquinas complexas, tá? Seja uma máquina de costura overlock, aquela costura de trás para frente. Não, gente, é computador mesmo, é impressora. Ele é saber usar um Bluetooth, como diz a história, tá bom? É esse tipo de interação que a gente precisa hoje. É você chegar, saber ligar, conectar o seu computador com outra máquina para poder passar um papel e imprimir. Não sei vocês, quando eu comecei a trabalhar ainda tinha fax. Eu tinha que saber mexer no fax. E para mim foi um divisor de águas, tá? Que é maravilhoso. E a gente fala dessas coisas e a gente tem que entender o que é que a gente, quais são. E eu coloquei 10 para me falar, mas aí eu só coloquei 4, que para mim são as mais importantes. Eu vou falar das 10, que eu acho que eu ainda estou no tempo. Expansão da fibra ótica. Olha, eu fiquei extasiada quando, nas minhas pesquisas, eu achei um manifesto chamado Mapa do Buraco. Então, assim, você lê um negócio desse, academicamente você já trava, né? Um manifesto, Mapa do Buraco, exatamente. E foi feito por estudantes e outras pessoas que reúne os principais gargalos e desafios do ensino público no país. Fantástico. Gente, quem sai hoje dessa live, chega em casa, vá ver o que é o mapa do buraco e vê. Não sei se todos vocês ainda têm algum tipo de estudo. Procure seus gargalos, porque quando eu li o mapa do buraco, eu lembrei da época da minha graduação, da, da pós, porque é assim, fantástico. Deixa eu ver aqui. Acho que o maior problema de leitura é entendimento. Exatamente, Juan. É o entendimento, é você compreender aquilo que você lê. E deixa eu perguntar, antes de eu falar, antes de voltar para as ações, vocês já perceberam o quanto as pessoas estão com um problema, um déficit de compreensão? Porque, gente, a gente fala uma coisa, né? O PIB ano passado foi -4. Aí agora foi 5 e deu 9. Então, assim, é uma falta de interpretação em matemática e a gente está vendo isso nos altos cargos do país. Não é isso? Porque do nada, -4 com 5 dá 9, numa conta normal não dá, imagina em percentagem. Você acha que ainda tem solução para a situação atual do Brasil? Tem. Eu não sei em quanto tempo iria demorar diminuir esses números. Eu acho que o principal, eu não sei se vocês têm essa sensação, eu não estou vacinada ainda. Aqui em Recife chegou nos 34. Está quase chegando à minha idade. Mas eu acho que a maior preocupação que a gente tem hoje é a gente poder se vacinar e reduzir o número de mortos, porque a gente se acostumou a todo dia, todos os dias, ou dormir e acordar e saber que morreram mais de 1.000 pessoas. Isso não é normal. Não é normal e tornou-se normal, inclusive para pessoas que perderam alguém na pandemia. Então, é, tem solução para o Brasil. Eu acho que uma política pública eficiente, focada em infraestrutura e que você, de certa forma, investisse em educação e não abandonasse as políticas assistenciais, porque a gente está falando de Bolsa Família, gente, que foi em 2003, mas assim, o Bolsa Família engloba alguns aspectos, do tipo, se você não tem idade escolar, você tem que apresentar o cartão de vacina, então já se liga com o SUS. Então você tem que, de certa forma, uma determinada responsabilidade.
Você está em idade escolar, você tem que ter presença na escola. Então, assim, se é forçado ou não, se lhe obriga ou não você ir para a escola, se obriga ou não você ter um, um link com a vacinação do seu filho, independentemente, você tem que, de certa forma, eh, se ligar com essas questões. Então, eu acredito que tenha. Eu acho que no prazo de 20 anos, a gente, se tiver governos, os governos, né? Pensar realmente nas pessoas, eu acho que sim. Deixar dessa politicagem barata que a gente tem, né? Que, mas fulano ganhou, no desmonta o palanque para trabalhar, né? Continua no palanque, né? Falando do anterior. Isso é muito ruim. Então vamos lá. Quando sair daqui, vão lá ver o que é o mapa do buraco, que eles vão mostrar esses gargalos, e ele disse que o maior gargalo também, na questão da inclusão digital, é a fibra ótica, né? Que não chega. Aí eu fiquei pensando, não sei vocês, eu tive a oportunidade de ir para Manaus em 2019, antes da pandemia, foi 2019, e aí você vai subir o Rio Amazônia, tá lá, né, naquele passeio, com medo de morrer, que eu não sei nada, cair na água, o encontro das águas, Rio Negro, e o Solimões, as cores das águas diferentes, mas você vê uma casinha, não tem como chegar a fibra ótica ali. Que ia ser, mas enfim, uma boa opção. Isso funcionou muito bem nos cinturões digitais do Ceará, tá? Com cabo de fibra ótica. Muitos países também têm utilizado essa estratégia. Um bom exemplo foi a Índia, em 2015. Flexibilização, legislação flexível e incentivos fiscais. Gente, modelos alternativos, tá? No ordenamento jurídico, para flexibilizar gestores municipais e incentivar o setor de telecomunicações, tornar atrativo. Isso existe já no país, tá? De forma positiva. Em Minas, no Amazonas também já tem. Gente, rede comunitárias, em parcerias com empresas, isso é muito importante. Então, assim, eu tenho que ter um ponto de que essa pessoa vá lá e utilize esse ambiente com os telecentros, tá? Então, assim, essas redes comunitárias chegou aqui desde o século XX, os telecentros, então tem um efeito muito positivo. E a capacitação. E isso é mais voltado para o setor educacional. Então, políticas voltadas para a educação continuada têm efeitos positivos, tá certo? Então, a capacitação, ela tem que priorizar habilidades mais simples e de maior impacto. É procurar conteúdo com qualidade. É uma ação simples, não é? Mas ela gera um grande impacto, porque eu estou mostrando alguma coisa de qualidade. E assim, pode desenvolver o conhecimento e gerar renda. Então, outra coisa que a gente não deve esquecer, que eu estou com um estudo, é a questão do êxodo rural diminuiu, mas não diminuiu porque na zona rural é melhor ficar, tá? Mas era bom também a gente ver essa questão. Quanto mais longe das capitais, quanto mais interiorizado é, o acesso na zona rural é muito deficitário. Eu vou terminar a apresentação com uma expressão em latim, sine qua non, e quer dizer essencial. Essa questão de capacidade de você a inclusão digital ser essencial. Deixa eu ler agora os comentários. A política. As pessoas acham que não se mistura em política. Exatamente, minha gente, quem não se misturar com política, olha, realmente não precisa. Olha, tem alguma coisa errada aí, né? Porque a gente tem. Tudo é interligado. E essa ligação já, já se mostra quando a gente. Tá aí o reflexo. Quantas pessoas deixaram de votar? Quantos foram os dados dos votos nulos na última eleição? Aí você não foi votar, porque não tinha quem lhe agradasse. A gente tinha candidato para tudo quanto queria. Né? Eu me abstenho de falar de política, porque né, dá um nervoso, não sei vocês, mas eu já fico aquele nervoso que quero falar os absurdos. Mas quando a gente diz que não quer se envolver com política, que a gente não quer, de certa forma, aparecer, aí dá nisso, né? Existem estudos que a Coreia do Sul. Exatamente, irmã. Então, tem que querer. É uma vontade política. E a gente não deve dizer, a gente não deve esquecer nunca que atrás do político está o povo, certo? Então, eu tenho
um estudo falando sobre essa questão do assistencialismo, porque eu vou ser bem sincera com vocês, eu tinha na minha mente também que, mas aí fulano não quer trabalhar, meu amor, todo mundo quer trabalhar, ninguém quer ganhar R$ 89 por mês, não. Todo mundo quer bater no bolso, ganhar pelo menos um salário mínimo. Ninguém quer viver na miséria, precisando disso, não. Obrigada pelo elogio, Barbie. Necessário pessoas como eu, pessoas como vocês, que se pegam um pedaço da tarde de vocês para vir participar de um debate desse e que a gente saia daqui com isso, né? Com esse sentimento de que a gente faz alguma coisa. E essa mudança, minha gente, minha e de outros pesquisadores na área, começa justamente não só pela experiência própria, mas como é, vivenciando essa realidade, né? Tão massiva do nosso país. Obrigada, gente. Eu acho que o que eu tinha para agradecer, para apresentar para vocês era isso. O tempo é pouco, mas os dados não são otimistas. Queria que vocês tivessem isso com vocês, tá? Esse otimismo, essa vontade também. Estudem, se aprimorem. Um dia a chave vira, corram atrás, as oportunidades estão aí. E cada dia mais você apresentem e busquem por isso. Quando vem uma na fila emergencial, tantas pessoas como a gente vinha aqui, não esqueça que se essa pessoa está ali é por uma necessidade, e é uma necessidade essencial, básica das básicas, que a gente num país tão rico como o nosso, com a nossa agricultura tão fantástica, no mapa da fome atualmente, é muito triste. Exatamente. Vamos estudar, vamos vencer. Agradeço a vocês, agradeço ao Campus Party, agradeço a todos os meus amigos do mestrado, meus colegas do doutorado, meus professores queridos, amados, minha amiga Vanessa, sempre presente. Agradeço a Abigail. Agradeço também ao pessoal do Vídeo Front pela oportunidade. E é isso. Muito obrigado. Fiquem na paz. Até a próxima.